Como destruir o medo? Como acabar com esse medo que é tão comum em nós quando a gente vai fazer algo diferente, algo que nos desafia? Eu sou o Luciano Júnior e o medo ele realmente é muito comum. Mas para destruir o medo, o que você precisa é força. E não força apenas de forçar, mas uma força que vem de dentro. Uma força que vai você superar esses obstáculos. Uma força chamada coragem. Só que a gente tem uma ideia errada sobre coragem. A gente acha que coragem é a ausência de medo. Mas não é. Coragem não significa, eu não tenho medo. Coragem significa que você está cagando de medo. Mas você vai lá e assim mesmo você faz. Assim mesmo você age, mesmo com medo. Isso é coragem. Coragem é agir apesar do medo. Ao entender isso, você entende que coragem é muito mais do que deixar o medo para lá. Então, na verdade, não há destruir o medo, não há como deixar de ter medo. Há apenas agir apesar do medo. E eu te pergunto, quantas e quantas coisas você perdeu por causa do medo? Quantas oportunidades você perdeu porque você teve medo e não agiu? Quantas e mais coisas você vai continuar a perder porque você deixa o medo dominar sua vida? Quando você entende isso, quando você olha para essas coisas, você percebe que o grande segredo para destruir o medo ou para passar do medo é associar dor a não fazer. É observar, bom, o que é que eu perco ao não fazer isso? O que é que eu deixo de ter na minha vida? Quais os resultados que eu não obtenho porque eu não estou fazendo, porque eu não estou agindo? E quando você associar dor de fato àquilo, quando você perceber que você perde muito mais não fazendo do que fazendo, o medo ele vai continuar. Mas você vai conseguir a força para a coragem para ir lá agir apesar do medo. E aí você se transforma. Porque o medo, na verdade, vem principalmente de duas coisinhas: baixa autoestima e sermos menores do que aquilo que a gente está enfrentando. Baixa autoestima, a gente não se vê, a gente não se sente capaz, eu não sou capaz, eu não consigo conquistar aquela menina, eu não consigo a vaga de emprego, eu não sou suficiente, sabe, tem muitas coisas associadas à baixa autoestima, mas que essa baixa autoestima, essa se ver pequeno, te dá medo. E porque você tem medo, você não age, você não enfrenta aquilo na vida e você não continua se desenvolvendo como pessoa. Então a baixa autoestima, ela traz medo. E a outra coisa que traz medo é quando a gente é menor que os nossos problemas. Quando a gente é menor que aquele problema, a gente também sente medo. Porque a gente encontra aquele monstro grandão lá e a gente sente medo. Eu te pergunto, uma dívida de R$ 1.000 é muito ou é pouco? Depende. Para a pessoa que ganha um salário mínimo, é muito. É o salário dela do mês todo. Para a pessoa que ganha 1 bilhão, para a pessoa que ganha, sei lá, uma milionária da vida, isso é um almoço, uma janta, uma coisa que ele comprou, um presente. Entende que o R$ 1.000, a dívida de R$ 1.000 é igual, mas o fato de uma pessoa estar abaixo, né, questão financeira disso, faz aquilo ser um grande problema, e alguém estar acima financeiramente faz aquilo ser algo positivo. Percebe essa diferença? Isso do financeiro é apenas um exemplo, mas isso acontece nas mais diversas áreas. Na parte emocional, na parte física da gente, tudo advém da gente ser menor que o nosso problema. Quando a gente se desenvolve e fica maior que o nosso problema, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja com conhecimento, as coisas mudam. E a gente eleva e a gente consegue mais da vida. Tá, Luciano? E como é que eu... Tudo bem, entendi, a maioria do medo vem de baixa autoestima e ser menor que o meu problema. Como é que eu resolvo essas duas coisas? A baixa autoestima você resolve com inteligência emocional. Quando você aprende a lidar com suas emoções, quando você aprende a reconhecer e acolher suas emoções, sejam positivas, sejam negativas, a baixa autoestima não existe. Porque a baixa autoestima vem de um olhar errado sobre si mesmo. Vem de um olhar exagerado para dentro. Vem de um olhar de comparação com o exterior. Numa comparação com o que o outro está fazendo. E isso advém, essa necessidade de comparação, advém de que você não está bem com as suas emoções. Você não está lidando, você não consegue lidar, você não consegue reconhecer raiva, você não consegue reconhecer inveja em você e aceitar e acolher essas emoções negativas. Então, quando você não sabe aceitar, você se rebaixa através do outro, através do que os outros fazem. Só que os outros não têm nada a ver com você e só você perde.
Com inteligência emocional, você resolve a baixa autoestima. Como eu resolvo ser menor que meu problema? Duas coisinhas. Conhecimento e preparação. Conhecimento cognitivo de ter conteúdo, ler bons livros, aprender com pessoas boas, ter bons mentores, assistir esse vídeo aqui. Ter conhecimento vai te dar uma gama de, bom, como é que eu faço isso? Se você, por exemplo, você quer fazer um arroz, você não sabe como cozinhar um arroz? Ora, você não tem o conhecimento cognitivo, você não sabe como fazer, né? Ai, bota o arroz, bota a água, deixa lá o tempo até a água sair. Você não vai conseguir fazer o arroz. Fazer o arroz vai ser um enorme problema. Quando você já fez arroz várias e várias vezes, você tem um conhecimento? Arroz é só mais um problema comum do dia a dia. Nem é um problema exatamente. Porque você vê, só fazer arroz. Então, conhecimento e preparação. Conhecimento é a parte cognitiva de entender. E preparação é a parte do fazer, é a parte com as mãos. É ter feito, é fazer, é experimentar, é ir lá executar. Quanto mais você faz, melhor você fica. Um jogador de futebol, quanto mais falta ele bate, melhor ele fica em bater falta. Isso é execução. Isso é preparação. E aí quando vem um problema, ele está preparado. Quando vem a falta no jogo, na final da Copa do Mundo, ele vai lá, bate, faz gol. Por quê? Porque ele estava preparado. E ele agiu apesar do medo. Então eu sei que você entrou nesse vídeo achando que você ia descobrir como destruir o medo, eliminar o medo da sua vida. Você não precisa. Você não precisa destruir o medo. O medo não precisa não existir mais na sua vida. O medo não precisa sumir da sua vida. Não precisa. O medo vai continuar lá. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes você vai lidar melhor com ele ou não. Mas o medo ele pode continuar existindo. O que você precisa é aprender a agir apesar do medo. É ter coragem para agir apesar do medo. É ter coragem para dizer, eu sei o que eu estou perdendo se eu não fizer isso. E por esse motivo eu vou lá e faço. E faço porque aumentei minha autoestima. E à medida que você aumenta sua autoestima, o medo ele fica menor. À medida que você se torna maior que seus problemas, o medo ele se torna menor. Mas ele não precisa desistir, ele pode continuar existindo. Mas o simples fato de você ser maior que seus problemas, ter autoestima e agir apesar do medo, vai fazer você alcançar resultados cada vez melhores. E eu estou dizendo por experiência própria. Eu não parei de ter medo de muitas coisas, eu ainda tenho medo de muitas coisas. Mas eu ajo apesar do medo. Eu tenho coragem para ir lá e fazer, mesmo me cagando de medo. E se for para ser cagando de medo, veste umas calças marrons. Já dizia Napoleão, né? Tem uma passagem que diz, que é atribuída a ele, que ele andava sempre de calças marrons, porque ele nunca sabia se podia vir aquela... E andando de calças marrons, ele já estava preparado. Se acontecesse isso, a equipe dele não ia achar que ele estava com medo, porque a calça era marrom, ia ficar tudo igual. Mas vista suas calças marrons e haja apesar do medo. É assim que você avança no medo. Não tem como destruir. Você vai eliminar à medida que você se torna melhor, mas não foque em destruir, foque em agir. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas saibam a importância de agir apesar do medo e saibam como destruir o medo. E muito obrigado e até a próxima!